bem-vindos. Bom, pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês que estão querendo ter um fogãozinho de uma boca, a forma de você estar construindo o seu fogão da forma correta, para que na hora que você for usá-lo, ele funcione perfeitamente com chama azul e ser caro. Comprar um bujão de gás hoje 120 reais é o que nós está pagando aqui na minha cidade. Bem, pessoal, sempre lembrando, esse fogão aqui não é para substituir o seu fogão a gás. Ele é uma emergência. Bom, pessoal, vamos ao início do nosso vídeo. Bom, pessoal, nós vamos medir agora 41 o diâmetro do nosso tubo para a gente fazer o corte do nosso fogão. Vocês vão medir aí, ó, 41. Por que 41? Porque como vai ter os cortes, então a gente vai perder alguma coisa. Eu vou marcar aqui, pessoal, para nós já cortar o nosso tubo. Tá aí, pessoal, nosso pedaço de tubo aí, ó, com 41 centímetros. O que que acontece? Você cortando ele no esquadro, vai sair perfeito aqui as laterais dele, ó. Agora, nós vai fazer o que? Nós vai medir 12 centímetros até uma região aqui, marcar que nós vai cortar agora aqui a entrada do nosso tubo, onde vai entrar o gás. Feito o corte de 4 centímetros. Tá vendo aqui, ó, 4 centímetros e uns pontinhos aí, mas isso aí é por causa da serra. Ela sempre come alguma coisa. E ó, marcando aqui, ó, 12 centímetros, tá? É aqui que vai iniciar a entrada do nosso tubo. Marcou 12 centímetros, marcou 4 centímetros, é onde você vai cortar. Beleza? Agora nós vamos dar início à nossa câmera do nosso fogão. Pessoal, vocês vão pegar um tubo de 12 centímetros como esse. No caso esse aqui, ó, é de 4 polegadas. Você vai cortar em 12 centímetros. Nós vamos agora fazer aqui a entrada da câmera, aonde vai entrar o gás, né? Aqui é o tubo da entrada. Então nós vamos fazer o que? O corte aqui e o corte 45. Bem, pessoal, como vocês podem ver, é assim que ficou o tubo de entrada do nosso fogão. Você vai fazer um corte de 4 centímetros embaixo e vai fazer um 45 em cima, na mesma medida do de baixo, porque é aqui que ele vai ser posicionado. O gás vai entrar pela frente, vai vir por aqui, vai descer aqui, ó. Agora nós vamos fazer a tampa de cima do nosso tubo de entrada. Agora, pessoal, que nós já fez a entrada do nosso fogão no corte 45, que é essa, já fizemos a entrada aonde o gás vai entrar com 4 centímetros. Agora nós vai cortar aqui na frente 9 centímetros. Dessa linha para frente tem 9 centímetros. Então nós vamos arrancar essa tampa, porque aqui vai ser aonde nós vai colocar o álcool para dar para poder esquentar a barra do nosso gás fixador. Beleza? Vou cortar esse pedaço agora. Bem, pessoal, tá aí, ó, as tampinhas aonde nós vai soldar no nosso fogão. Nós vai soldar uma aqui, nós vai soldar uma aqui dentro, que é para isolar a câmera, né? Que é aqui onde vai ser o reservatório para esquentar o tubo.
Nós vai ter outra aqui, ó, no final. Lembrando que aqui vai ser a entrada do nosso tubo, da câmera do gás, né? E a outra tampa aqui em cima. Então no total são 4 tampas que nós vai soldar. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já soldei aqui, ó, as tampinhas, cortado em chapinha, ó. Aqui é o nosso reservatório de álcool, onde vai aquecer o nosso tubo gasefixador. Aqui é o final, ainda vocês não soldam o final. Por que não solda ainda? Porque nós vai ter que soldar o nosso tubo de entrada do gás, ó. Vocês podem ver que eu já soldei a outra chapinha aqui em cima, ó. Olha como é que ele ficou, ó. Essa parte aqui, ela vai aqui em cima, ó. Aí por isso que eu falo, não soldar ainda o tubo, porque nós vai soldar aqui dentro ainda, ó. Nós vai ter que selar essas cavidades aí, ó. Agora eu vou soldar essa parte de cima aqui, pessoal. Agora nós vai dar início à solda da câmera, selar essas partes aqui, ó, onde estão abertos, porque o tubo de baixo ele é de 50 e o tubo de cima é de 40. Vamos iniciar a solda do nosso tubo. E aí, pessoal, tem uma solda grande dentro. Isso é para garantir que o nosso fogão não venha a ter vazamento. Bom, pessoal, vocês soldaram a sua câmera, limou o excesso de solda, soldou lá dentro. Agora vocês podem já soldar o tampão. Lembrando, esses buracos você preenche com arame cozido. É só botar no meio e bater o eletrodo que ele preenche. Tá aí, pessoal, nosso fogão já tá caminhando. Agora nós vai selar todos os tampão que a gente colocou no nosso fogão, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem tudo selar, ó. Aqui dentro tem que selar. Aqui em cima, ó, tem que selar, ó. E aqui embaixo. Nosso fogão. Aí, pessoal. Depois que vocês soldarem, ó, como vai ficar, ó. Tirou o excesso de solda. Tá aí, ó. A parte do gás já pronta. A parte do reservatório do álcool para esquentar o tubo tá pronta. Eu só não desembastei porque o meu disco acabou. Agora nós vai fazer o que? A marcação da onde vai ter os cortes, né? Vocês vão marcar 1,5 cm do nosso reservatório. Você vai marcar 1,5 cm. Aí marcou 1,5 cm, você vai marcar 1 centímetro. Depois que você marcou 1 centímetro, você vai marcar meio centímetro. Aí, ó, daqui da boca, você vai marcar vai marcar uma risca. Vai dar mais ou menos 1 centímetro da risca e vai marcar 1 centímetro, ó. Entendeu? Ó, 4,5 da boca, 4,5 e depois mais 1 centímetro que você vai dar do risco da boca. Porque nessa região aqui, pessoal, que vai ficar os cortes do nosso fogão. Lembrando, aqui no final é 1,5, depois você vai dividir esse 1,5 em 1 centímetro, vai marcar aqui, ó, a linha e vai dar esse meio centímetro para frente, ó, porque nós tem que ter uma distância da parede que vai segurar o tubo. Tá aí, pessoal, marcou as lateral, aí você vai colocar a régua nos riscos das laterais e vai marcar 12,5. Desses 12,5 você vai marcar um risco a cada meio centímetro, como vocês podem ver aí, ó.
cada risco meio centímetro. Deu no total aqui de 25 ranhuras. Agora nós vamos iniciar o corte das ranhuras do nosso fogão, aonde vai sair a chama do fogão. Tá aí, pessoal, já fiz já algumas ranhuras, mas ainda falta muitas outras ainda, hein, ó. Lembrando, tem que estar sempre fazer na serra, porque se você fizer na máquina, os furos vai ficar maior, aí vai sair muito combustível, então vai dar chama amarela. É isso aí, pessoal, vamos continuar o processo aí do nosso fogão de uma boca. Tá aí, pessoal, tá finalizado os cortes. No total aí deu 25 ranhuras. E agora o que nós vai fazer? Nós vai limpar a região onde está os cortes, para poder a gente soldar o suporte do nosso tubo. Porque se a gente soldar o suporte agora, depois não dá para tirar essa sujeira aí de ferrugem. Então nós vai tirar essa sujeira do ferrugem aí que tá nos cortes do nosso fogão, aonde a chama vai ser produzida. Pô, aí ó, a parte que nós fez as ranhuras. Lembrando aí, pessoal, fazendo na serra, a sua chama vai ficar perfeita e azulada. Pessoal, agora vocês vão pegar um tubo de 40 e nós vai fazer 2 cortes em 45. Nós precisa de 2 peças em 45. Tá aí, pessoal, as 2 peças em formato de 45, ó. Elas vai ser o suporte do tubo do gás do nosso gasificador. Tá vendo, ó, as 2 partes. Aqui é um tubo que eu uso só para ter uma ideia, ó. Agora nós vai fazer o que? Nós vai medir o centro desse suporte com o centro da entrada do nosso fogão, que é para o tubo poder ficar bem alinhado aqui no centro, ó. Porque se ele ficar de lado, dá errado também, pessoal, dá chama amarela. Ele tem que ficar bem no centro para poder ter a mistura correta de oxigênio. Bom, pessoal, vamos dar início a furar as nossas 2 partes de suporte do nosso fogão. Tá aí, pessoal, é assim que vai ficar os cortes 45. Você vai tirar 1,5 centímetro desse lado, vai fazer um furo no centro das 2 partes, porque é aqui que vai passar o nosso tubo, né? Onde ele vai ficar aqui, ó, no centro. Beleza, pessoal? Agora vamos soldar o nosso suporte do tubo gasificador. Tá aí, pessoal, feito isso, ter soldado as laterais do suporte do nosso fogão. Agora nós vamos ver se está alinhado o nosso tubo no centro, ó. Como vocês podem ver, ó, nosso tubo está bem alinhado com o centro, ó. O centro que eu falo é esse, no meio. Isso aí, pessoal, agora é só fazer a limpeza e ver como é que ele vai ficar. Tá aí, pessoal, nosso fogãozinho finalizado. Tá aí, ó, limpo, tirei todas as rebarbas, tirei aquele ferrugem lá, ó, poli o metal, como vocês podem ver. Aqui a nossa grelhinha aqui, ó, ficou bonita, bem polida. Tá aí, pessoal, nosso fogão tá pronto aí, ó. Beleza, pessoal? Vamos começar o vídeo, já nós voltamos. Pessoal, introduz a vareta até a região, abre o gás bem devagarzinho. Vemos que temos gás.
Abre o gás bem devagarzinho, pessoal. Ele tá sem pé, por isso que eu tô utilizando esse pano aqui, pessoal, que é pra não queimar a mão. Tá aí, pessoal, nosso fogão testado pela primeira vez. Ele tem 25 ranhuras. Ele tá na garrafa pressurizada, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá na garrafa pressurizada. E aqui eu dei 8 apertadas na bomba daquela de bicicleta, tá aí, ó. Vocês veem o pininho. Mangueira aí, ó, no chão. Aí, nosso fogão aqui, ó, pessoal, chama perfeito, ó, pra vocês verem. Tá sendo testado pela primeira vez, tá? Lembrando. Vamos apagar a luz aqui pra nós ter uma ideia de como ficou a nossa chama. Aí, ó, pessoal, a nossa chama ficou perfeita, hein? A distribuição de oxigênio tá perfeita, então quer dizer que tá entrando o suficiente de oxigênio com o suficiente de combustível. O que eu percebi que das ranhuras a mais que foi feita, então quer dizer, não dá excesso de combustível e dá tempo de ter a mistura com oxigênio. Por isso que estamos tendo essa queima aqui, ó, da chama azul. Porque o nosso gás, ele tá entrando e já tá sendo queimado mais rápido ainda. Ó, pra vocês verem aí, ó, como tá dançando lá a chama, ó. E tá quase nada aqui, pessoal. Tá quase nada. Vou falar pra vocês que tá quase nada a nossa vareta. Só fazer agora algumas modificações. Tá aí, pessoal, nosso fogão aí, ó. Quem gostou, ó, deixa aquele like, compartilhe, se inscreva no canal, né? Ajuda aí, ó, nós aí, ó, a continuar com esse projeto aí, ó. Tá aí, pessoal, nosso fogão. Vou deixar na descrição aí, ó, desse vídeo um like, um link do vídeo de como você fabricar o seu fogão com 25 ranhuras. Vou deixar o vídeo passo a passo. Aqui, pessoal, tem um furo aqui, ó, como vocês podem ver, o gás lá, ó. Isso daí é para ajudar a oxigenar mais ainda o nosso tubo, né? Porque é um trabalho em conjunto de oxigenação com combustível para você obter uma chama assim perfeita e você também obter uma economia, né? Essa avermelhação aí, pessoal, é porque o tubo tá ficando quente. Mas fora isso aí, o nosso fogão tá perfeito, não tem cheiro. Isso aí eu falo pra vocês, pessoal, que não tem cheiro. Vocês podem ver aí, ó, que não tem vazão de gás pra fora, ó. Quem é que tá, ó? Não tem gás vazando, ó. Não tem gás e o tubo tá bem lá dentro. Não tem gás vazando. Então, cheiro praticamente zero, pessoal. Pessoal, vamos abrir a nossa válvula para ver o que acontece se nós abrir mais a nossa válvula. Parece que não muda muita coisa não, pessoal. A válvula aqui tá bem aberta, ó. Mas por que não muda muita coisa? Porque a mistura, quanto mais entrada de combustível, mais o oxigênio tá entrando. Então a mistura tá perfeita. Tá aí, pessoal. Onde é que tá batendo essa chama, ó? Tá bem alta, hein, pessoal? Vamos medir a nossa chama para nós ter uma ideia de quanto que ela tá dando. Pessoal, ela tá dando aí mais ou menos uns 12 centímetros de comprimento a nossa chama. Tá aí, pessoal, nosso fogão finalizado. Lembrando que ele está sendo testado hoje. Vou fechar agora o gás até o final, pessoal. Vamos querer desligar o nosso fogão. Aí depois, quando ele quiser desligar, eu vou e abro ele bem devagarzinho de novo. Para nós ter uma ideia de até onde um mínimo de registro que nós pode abrir. Ó, como vocês podem ver, ó, ele já tá querendo desligar, ó. Agora eu vou abrir o gás bem pouquinho, ó.
Abrir um pouquinho, vamos esperar para aguardar, ver o que acontece. Abrir mais um pouquinho, antes que ele queira desligar. Pessoal, parece que ele vai desligar. Opa, tá aí no gás agora, ó. Tá aí, pessoal, quase nada eu abri, ó. Olha como a chama ficou mais azul ainda, ó, porque nós diminuímos o gás, né? Tá aí, pessoal, nosso fogão aí, ó, perfeito, 25 ranhura. Tenha certeza que esse fogão aqui é econômico. E é como eu disse, pessoal, isso aqui não é para substituir o seu fogão a gás, não. Isso aqui é um quebra-galho. De repente acabou o gás, aí não tem como você solicitar um bujão na hora, ou não tem aquela grana para comprar um bujão, né? Então ele vai quebrar um galho até você conseguir um dinheiro para poder obter o bujão de gás, né? E ou caso você queira vai passear em algum lugar assim que seja sítio, né? Vai fazer camp, né? Você que tem motorhome aí, ó, que viaja o Brasil aí, ó, isso aqui é um fogãozinho certo para você aí, ó, que faz sua comida, seu alimento aí, ó. Você que gosta de acampar aí, ó, ficar bastante tempo aí, ó, acampado, é bastante econômico, hein? Um litro você vai cozinhar aí, ó, mais de dias aí, ó, para quem tiver acampado aí, ó. Isso aqui, ó, é bom para quem gosta de fazer aquela comida pesada, aí fazer aquela costela, aquele feijão, né? Tá aí, pessoal, nosso fogão aí, ó, trabalhando perfeitamente. O nosso tubo aqui, ó, nossa vareta aqui, ó, ela tem mais ou menos 40 centímetros de diâmetro. O tubo de aço carbono lá dentro tem mais ou menos uns 27 centímetros. O que eu tô utilizando aqui, pessoal, é um giclê de fogão de mais ou menos, ele tem 0,5, né? Tá aí, pessoal, nosso fogão aí, ó, chaminha perfeita, azul, super econômico, 25 ranhura. Esse aqui, ó, é 18. Ele tem 18 ranhura, pessoal. Depois, ó, vocês dão um print e conta aí, ó. Aí, ó, vocês dão um print e conta aí, ó. 25 ranhura. O que eu percebi é que ele ficou mais tranquilo. Esse aqui não, esse aqui já é um caboclo mais bravo. Por ter mais ranhura, então acontece que deve ter mais excesso de combustível, então ele é mais bravo. Então o aquecimento dele é mais rápido. Só que a diferença é que esse aqui, por ser mais ranhura, acredito que mais econômico ele vai ser, né? Porque nós teve o que? Uma diminuição da chama, um tempo de mistura do oxigênio com o combustível, então não dá excesso, então não tem aquela loucura da chama queimar, ela vai queimar no seu tempo certo, na sua mistura correta. Tá aí, pessoal, nosso fogão aí, ó, trabalhando perfeitamente aí, ó. Lembrando que ele tá no sistema de pressurização, ó. Vocês veem aí, ó. Tá na pressurização ele, ó. Não faz barulho. E o interessante é que o cheiro, não tem cheiro, pessoal. O cheiro é só na hora que você vai acender seu fogão. Aí você tem aquele gás que exala na hora, mas depois que ele acendeu, já era, pessoal, não tem cheiro, ó. Bem, pessoal, tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ajuda aí, pessoal, a nós continuar a desenvolvendo aí, ó. Porque é o like que é o incentivo aí, ó, de nós estar desenvolvendo nosso projeto. E vem mais por aí, tá, pessoal? Tem um segredo aí, uma novidade aí, ó, né? Nós vamos desenvolvendo o nosso fogão aí. Valeu, pessoal. Obrigadão, compartilhe, se inscreva.